O retorno da Pantera Cor-de-Rosa não foi apenas uma comédia detetivesca peculiar. Foi a ressurreição de uma franquia moribunda, tirada das cinzas com caos, desespero e escolhas estranhas que quase a descarrilharam. Por trás das trapalhadas e do desajeitado Inspetor Clouseau, tensões reais fervilhavam, batalhas contratuais amargas, acrobacias falhas e desastres de elenco inesperados. Hoje, revelamos 20 fatos estranhos sobre a volta da Pantera Cor-de-Rosa que você não sabia, do comportamento imprevisível de Peter Sellers a acidentes quase catastróficos no set. E fiquem por aqui para o fato bônus, porque envolve uma reviravolta nos bastidores tão estranha que quase impediu o filme de existir. Vamos mergulhar. 1. A franquia estava morta antes deste filme. No início dos anos 70, a franquia da Pantera Cor-de-Rosa era considerada acabada. O último filme, Inspetor Clouseau, fracassou, principalmente porque Peter Sellers se recusou a voltar e o estúdio o substituiu por Alan Arkin. A crítica o detonou, o público se afastou e a United Artists engavetou quaisquer planos de um relançamento. Mas o produtor Walter Mirisch e o diretor Blake Edwards não estavam prontos para desistir. Consideravam Sellers o único Clouseau e lutaram para o trazer de volta. Ironicamente, Sellers a princípio resistiu, dizendo ter enterrado o personagem. Não foi o dinheiro que o convenceu, mas a sua carreira em declínio. Em 1975, Sellers enfrentava dificuldades pessoais e profissionais, e o retorno como Clouseau foi a sua chance de redenção. A ressurreição funcionou. O filme arrecadou mais de 41 milhões de dólares em todo o mundo, provando que Clouseau ainda tinha força. 2. Sellers quase sabotou o seu próprio retorno. As excentricidades de Peter Sellers não se manifestavam apenas na tela. No set, seu humor imprevisível quase afundou o filme antes das câmeras sequer rodarem. Segundo a equipe, Sellers recusava filmar cenas que não gostava, exigindo que Blake Edwards reescrevesse sequências inteiras da noite para o dia. Ele também desaparecia por dias alegando problemas de saúde, apenas para reaparecer e exigir refilmagens de cenas já concluídas. Edwards, que já brigara com Sellers em filmes anteriores, tolerava o caos porque sabia que Sellers era a salvação da franquia, não X, mas Y. Não era apenas gênio cômico em ação, era pura volatilidade. O que o público via como desajeitamento sem esforço vinha de um homem em guerra consigo mesmo e com seu diretor. A frágil aliança deles oscilava diariamente, mas o atrito estranhamente produziu a magia que reviveu Clouseau. E 3. Um título roubado salvou o filme. Aqui está a reviravolta. O retorno da Pantera Cor-de-Rosa por pouco não teve esse título. O estúdio inicialmente queria algo genérico, como Inspetor Clouseau ataca novamente. Blake Edwards lutou pela marca Retorno, argumentando que enquadrava o filme como uma ressurreição. Mas havia um problema. Os direitos da Pantera Cor-de-Rosa estavam com produtores anteriores. Após negociações acaloradas, Edwards fez lobby pessoalmente pelo título, ameaçando sair se não fosse garantido. Por fim, o nome foi emprestado através de acordos secretos que ainda hoje geram curiosidade jurídica. Sem o título, o filme poderia ter sido descartado como apenas mais uma comédia de meados dos anos 70. Em vez disso, a promessa de um grande retorno fez dele um evento. A marca não era só marketing. Era uma questão de pura sobrevivência. 4. As acrobacias perigosas escondiam riscos muito sérios. Apesar de todo o humor pastelão, as acrobacias não eram nada seguras. Sellers, propenso a problemas cardíacos, insistiu em fazer várias quedas cômicas ele mesmo. Numa sequência, Clouseau escala desajeitadamente um parapeito de janela e cai. O que o público não sabia é que Sellers escorregou com muita força, por pouco evitando uma queda real de um cenário de segundo andar. A equipe continuou filmando, e Edwards adorou a autenticidade, mas o incidente abalou os representantes de seguros que consideraram interromper a produção. A comédia física não era só engraçada, era perigosa. Às vezes, fatal. Numa outra piada com uma cadeira que desabava, Sellers machucou a coluna tão gravemente que as filmagens pararam por dias. O riso nos cinemas mascarava a brutal realidade. A saúde de Sellers estava em constante risco e as piadas do filme quase lhe custaram caro. 5. A animação da Pantera Cor-de-Rosa, por incrível que pareça, quase não aconteceu. Aqueles famosos créditos de abertura animados da Pantera Cor-de-Rosa que todos conhecemos
Os olhos foram quase descartados. Em 1975, a Departure Furlang Enterprises, o estúdio de animação por trás da Pantera, estava com dificuldades financeiras. Eles consideraram abandonar a sequência para economizar dinheiro, substituindo-a por um cartão de título estático. Blake Edwards recusou. Ele sabia que os créditos animados não eram só decoração, eram marca, nostalgia e charme, tudo em um. O compromisso, uma sequência simplificada feita com um orçamento apertadíssimo. Animadores trabalharam horas extras pagas para o terminar como um projeto de paixão. O resultado foi icônico, enganando o público que pensou que nada tinha mudado. Não um luxo, mas uma necessidade. A dança divertida da felina rosa pela tela cimentou a identidade do filme. Sem isso, o retorno teria sido vazio. 6. Christopher Plummer substituiu David Niven de forma secreta. David Niven tinha sido o elegante ladrão de joias, Sir Charles Lytton, no filme original A Pantera Cor-de-Rosa. Naturalmente, o público o esperava para a volta da Pantera Cor-de-Rosa, mas Niven, com problemas de saúde e outros compromissos, recusou. O estúdio correu para achar um substituto à altura de seu charme aristocrático. Entra Christopher Plummer. Conhecido por A Noviça Rebelde, Plummer aceitou o papel, mas sob condições estranhas. A princípio, os produtores tentaram esconder a substituição, minimizando a importância de Sir Charles no marketing. Os fãs ficaram chocados quando Niven não estava lá, mas Plummer deu ao personagem um toque mais sombrio e astuto, que revitalizou o papel. Não foi continuidade, mas reinvenção. Ironicamente, muitos críticos depois argumentaram que a interpretação de Plummer era mais afiada que a de Niven, conferindo ao filme uma gravidade inesperada em meio ao caos pastelão. 7. Um roubo da vida real inspirou o roteiro. O enredo central, Clouseau perseguindo o diamante roubado da Pantera Cor-de-Rosa, não era totalmente ficcional. Em 1972, a Europa foi abalada por um grande roubo de joias no Museu de Venécia, onde pedras preciosas desapareceram num golpe que intrigou a polícia. Blake Edwards, fascinado pelo crime, teceu elementos dele no roteiro. A história de um ladrão que brinca com a lei espelhava as notas de provocação deixadas para os investigadores no assalto real. O que o público não sabia, algumas das táticas desastradas de investigação de Clouseau eram paródias de erros policiais reais noticiados na imprensa. Não era paródia, mas sátira tirada das manchetes. O roubo do diamante deu ao roteiro um toque cultural mais afiado, transformando o que poderia ter sido caricato em algo estranhamente enraizado na realidade. Comédia e crime colidiram de um jeito que só Edwards conseguiria orquestrar. 8. As improvisações de Sellers enlouqueceram os editores. Sellers era notório por improvisar falas, às vezes ignorando o roteiro por completo. Nas filmagens, ele criava longos improvisos, divagando, como Clouseau, forçando os colegas a reagir em tempo real. Enquanto isso dava ao personagem um brilho espontâneo, criava pesadelos na sala de edição. Rolos inteiros de filme continham tomadas prolixas, sem pontos de saída claros. Editores tinham que juntar fragmentos de dias diferentes, muitas vezes cortando no meio da frase para salvar a continuidade. A cena do "seu cachorro morde", por exemplo, exigiu dezenas de tomadas porque Sellers continuava adicionando variações absurdas. Não foi uma atuação controlada, foi o caos domado na pós-produção. Não um roteiro polido, mas espontaneidade pura. Ironicamente, as atuações improvisadas deram a Clouseau seu ritmo espasmódico e imprevisível, que se tornou icônico. A bagunça nos bastidores gerou comédia de ouro na tela. 9. Blake Edwards esteve a ponto de abandonar a produção no meio do filme. A tensão entre Blake Edwards e Peter Sellers atingiu o ponto de ebulição em diversas ocasiões. A certa altura, Edwards saiu do set, ameaçando nunca mais voltar. A rivalidade deles era lendária. Sellers acusou Edwards de matar a comédia com controle, enquanto Edwards reclamava que Sellers era incontrolável. Na realidade, o conflito era menos sobre ego e mais sobre visão criativa. Edwards queria comédia física estruturada, Sellers queria caos. Durante uma discussão acalorada, Edwards disse aos produtores que sairia a menos que Sellers se controlasse. Surpreendentemente, os produtores apoiaram Edwards, mas também não podiam arriscar perder Sellers. Então, eles intermediaram a paz, rearranjando a programação. Edwards filmou outras cenas enquanto Sellers se acalmava. Não era união, mas sim uma trégua tensa. E o resultado? Um filme nascido do conflito, onde cada risada carregava o peso de uma fúria mal contida.
O sucesso do filme chocou a todos. Quando A Volta da Pantera Cor-de-Rosa estreou em 1975, as expectativas eram baixas. Críticos achavam que a volta de Sellers fracassaria, especialmente após anos de brigas públicas e escândalos pessoais. Em vez disso, as audiências lotaram os cinemas, e o filme se tornou um sucesso de bilheteria surpreendente. No Silver Files, arrecadou mais de 40 milhões de dólares, algo inédito para uma sequência de comédia na época. Para a United Artists, o sucesso do filme foi um salva-vidas, reavivando uma franquia que estava morta há quase uma década. Não apenas um reavivamento, mas uma ressurreição. E é aqui que eu pauso. Estamos apenas na metade, e o drama dos bastidores está ficando cada vez mais estranho. Então, antes de mergulharmos nos próximos 10 fatos que virão, deixe seu like e se inscreva, porque o que vem a seguir é ainda mais inacreditável, desde romances fracassados no set até reescritas secretas que ninguém jamais admitiu. 11. A saúde de Sellers era uma ameaça constante. Por trás do riso, Peter Sellers era um homem em declínio físico. Em 1975, ele já havia sofrido múltiplos ataques cardíacos, e os médicos o alertaram que atividades extenuantes poderiam ser fatais. No entanto, Sellers ignorou o conselho deles, atirando-se em quedas e cenas de alta energia. Durante uma sequência envolvendo uma perseguição caótica, ele desmaiou entre as tomadas, segurando o peito. A equipe entrou em pânico, acreditando que ele estava tendo outro ataque cardíaco. Milagrosamente, ele se recuperou, brincando que Clouseau se recusava a morrer em serviço. Mas não era comédia, era aterrorizante. Agentes de seguros debateram encerrar a produção por completo. Não uma atuação leve, mas uma aposta com a mortalidade. Cada risada nos cinemas veio à custa de um homem forçando seu corpo além do seu ponto de ruptura. O comprometimento de Sellers beirava a autodestruição, e a produção prosseguia, temendo o pior a qualquer instante. O roteiro foi reescrito em segredo. O roteiro que os fãs viram não era aquele que deu início à produção. Os primeiros rascunhos de O Retorno da Pantera Cor-de-Rosa focavam muito em elementos de espionagem mais sombrios, com Sir Charles como protagonista. A United Artists odiou, insistindo que Clouseau permanecesse em destaque. Blake Edwards concordou publicamente, mas secretamente contratou roteiristas para reescrever sessões inteiras durante as filmagens. Os membros do elenco frequentemente recebiam diálogos novos horas antes de filmar. Christopher Plummer uma vez reclamou: "Eu nem sei mais em que filme estou." O que o público não sabia, muitos dos momentos mais engraçados de Clouseau foram inserções tardias, escritos em quartos de hotel depois que Edwards e Sellers fizeram um brainstorming à noite. Não foi um plano polido, mas caos improvisado. As reescritas salvaram o humor do filme, mas deixaram um rastro de rascunhos descartados que revelam o quão perto o filme esteve de ser uma história completamente diferente. Sellers tentou substituir sua co-estrela. No auge de seu comportamento errático, Peter Sellers teria exigido que Catherine Schell, que interpretou Lady Lytton, fosse demitida. Ele dizia que ela saía do personagem rindo nas filmagens, mas na verdade ela muitas vezes não conseguia evitar. As improvisações de Sellers eram tão ultrajantes que Schell caía em risadas genuínas. Blake Edwards achava que isso trazia charme e realismo, mas Sellers via isso como não profissional. Em certo ponto ele disse aos produtores que ela estava arruinando o filme. Eles recusaram, sabendo que as reações de Schell davam mais peso ao absurdo de Clouseau. Não sabotagem, mas sinergia. Suas risadas genuínas suavizavam as arestas de Sellers e faziam as cenas parecerem espontâneas. Ironicamente, o que Sellers desprezava virou uma força oculta do filme, com o público amando suas respostas divertidas. Em vez de ser substituída, Schell foi imortalizada como uma das contrapartes mais queridas da franquia. Uma cena perdida apresentava uma piada bastante explosiva. Um dos mistérios mais estranhos do filme é uma sequência deletada envolvendo Clouseau e uma bomba de carro que não funcionava. Rodado em Nice, a piada mostrava Clouseau, sem saber, a mexer num veículo destinado à sabotagem, desativando-o acidentalmente por pura incompetência. Mas durante as filmagens, o aparato explosivo falhou, causando uma detonação descontrolada que estilhaçou várias janelas próximas. Ninguém se feriu gravemente, mas o caos assustou as autoridades locais. A cena foi logo cortada do filme, e as filmagens foram guardadas nos arquivos do estúdio. Rumores afirmam que o verdadeiro S
mas nunca foi divulgado em comunicados oficiais. Não é uma comédia inofensiva, mas um perigoso incidente que quase virou desastre. O incidente destacou o perigo da comédia física com explosivos envolvidos e porque algumas das gags mais estranhas do filme continuam sendo história secreta. Sellers recebeu uma miséria comparado aos lucros do filme. Apesar de ser o rosto da franquia, Peter Sellers não garantiu um pagamento enorme por o retorno da Pantera Cor-de-Rosa. Na época, sua carreira em baixa o deixou com pouco poder de negociação, então ele aceitou uma taxa fixa, supostamente abaixo de $1 milhão. Quando o filme arrecadou mais de 40 vezes esse valor, Sellers ficou furioso. Ele acusou os produtores de explorá-lo e jurou nunca mais fazer outro filme da Pantera sem um acordo de participação nos lucros. Ironicamente, essa desfeita financeira alimentou seu comportamento difícil durante as sequências subsequentes, onde ele constantemente se desentendia por salário e royalties. Não a riqueza, mas o ressentimento. O homem que imortalizou Clouseau sentiu-se traído pelo estúdio que sua atuação salvou. O cachê foi modesto, mas a amargura gerada ecoou em todos os projetos da Pantera Cor-de-Rosa seguintes. 16. Catherine Shell não conseguia parar de rir em cena. Uma das peculiaridades mais cativantes do filme veio de Catherine Shell, a Lady Lytton. Ao contrário da maioria dos atores que se mantinham sérios enquanto aguentavam as palhaçadas de Sellers, Shell frequentemente caía em risadas incontroláveis durante as tomadas. Normalmente, isso estragaria uma cena, mas Blake Edwards adorou. Ele acreditava que o riso dela tornava a absurdidade de Clouseau mais crível, como se nem os personagens pudessem negar o quão ridículo ele era. Sellers, no entanto, estava furioso, convencido de que ela prejudicava seu ritmo. O que o público não percebia é que muitos dos sorrisos de Shell como personagem eram na verdade ela perdendo a compostura. Não eram falhas, mas bênçãos. Sua autenticidade deu ao filme um toque natural e divertido. Em vez de cortar esses momentos, Edwards se apoiou neles, provando que a imperfeição às vezes faz a comédia brilhar mais do que a precisão jamais poderia. 17. O orçamento era chocantemente pequeno. Apesar de ser um grande lançamento de estúdio, o retorno da Pantera Cor-de-Rosa foi feito com um orçamento surpreendentemente apertado de cerca de $5 milhões. Para comparação, outras comédias dos anos 70 custaram quase o dobro. A United Artists tinha pouca fé no projeto e não quis investir muito, achando que fracassaria. Blake Edwards foi forçado a reciclar cenários, economizar no figurino e usar menos locações do que o planejado. Até o diamante cenográfico da Pantera Cor-de-Rosa teria sido só uma réplica de vidro emprestada de uma joalheria. Não um gasto, mas criatividade. Ironicamente, o baixo orçamento beneficiou o filme. Focou nas atuações e na comédia física, não no espetáculo. A produção enxuta virou um triunfo de bilheteria, dando um dos maiores retornos à United Artists naquela década. Sellers odiava ver-se no papel. Embora Peter Sellers fosse adorado pelo público, ele detestava ver seu próprio trabalho, especialmente como Clouseau. Após as exibições, ele supostamente saía furioso, queixando-se de que sua performance era exagerada ou não suficientemente engraçada. Sellers uma vez disse a um amigo: "Clouseau é um monstro que não consigo mais controlar." Esse auto-ódio se somava à sua relação volátil com Blake Edwards, que o assegurava constantemente de que o personagem era ouro. Não orgulho, mas tormento. Sellers sentia-se preso no mesmo papel que salvou sua carreira. A ironia, os fãs adoravam Clouseau mais do que nunca, e o sucesso do filme cimentou o lugar de Sellers na história da comédia. Por trás das risadas, porém, havia um homem atormentado pela insegurança, lutando contra a máscara de um personagem do qual ele nunca poderia escapar. 19. O filme também reavivou a carreira de Blake Edwards. Não foi apenas Peter Sellers que precisava de redenção. A carreira de Blake Edwards também estava em declínio no início dos anos 1970. Após fracassos de crítica e comerciais, os estúdios o viam como não confiável. O retorno da Pantera Cor-de-Rosa não foi apenas um filme. Era a última cartada de Edwards para a relevância. A aposta valeu a pena espetacularmente. Críticos elogiaram seu timing preciso, sua mistura de pastelão e sofisticação e sua capacidade de transformar o caos de Sellers em coerência. De repente, Edwards estava de volta à lista A de Hollywood, levando a uma onda de sequências e outros projetos de alto perfil.
Não só a volta de Clouseau, o diretor também. Sem o sucesso deste filme, Edwards poderia ter caído no esquecimento. Em vez disso, ele se tornou sinônimo de uma das franquias de comédia mais duradouras de todos os tempos. Isso inaugurou uma nova era de sequências. O sucesso de A Volta da Pantera Cor-de-Rosa chocou a United Artists, levando-a a reviver a série com força total. O estúdio imediatamente deu sinal verde para A Pantera Cor-de-Rosa Ataca Novamente, e mais tarde para A Vingança da Pantera Cor-de-Rosa. O que começou como uma aposta desesperada transformou-se num fenômeno cultural. No final dos anos 70, Clouseau era novamente um nome familiar, citado nos recreios das escolas, parodiado na televisão e imitado sem parar. Não o fim, mas um renascimento. O regresso não era apenas um título. Foi uma profecia. O filme transformou-se de um retorno incerto numa pedra fundamental para uma das franquias de comédia mais duradouras. Cada tombo, cada disfarce mal feito, cada risada nos cinemas levava diretamente ao sucesso caótico e improvável deste único renascimento de 1975. Fato bônus: o filme quase desapareceu para sempre. E o mais surpreendente é: o filme quase não resistiu à sua estreia. Durante a distribuição, vários rolos do negativo desapareceram em trânsito entre a Europa e Hollywood. Por semanas, o estúdio entrou em pânico, crendo que os elementos originais do filme haviam desaparecido. Cópias de segurança foram apressadas para circulação, mas sem os negativos, nenhuma remasterização futura seria possível. Milagrosamente, os rolos apareceram meses depois num contentor de transporte mal rotulado. A quase perda significou que o retorno da Pantera Cor-de-Rosa esteve a um erro de envio de ser uma relíquia esquecida, não por preservação, mas pura sorte manteve Clouseau vivo para as futuras gerações. Sem essa recuperação, o retorno teria sido o fim da franquia. O retorno da Pantera Cor-de-Rosa não foi só o renascimento de um personagem cômico. Foi uma história de desespero, conflito, acidentes e milagres que redefiniu a comédia de Hollywood nos anos 70. Da saúde frágil de Sellers ao riso contagiante de Shell, de orçamentos minúsculos a acrobacias quase catastróficas, o filme carregava o caos em cada cena. No entanto, desse caos surgiu o brilho e um legado que perdura. Se você adorou descobrir essas histórias escondidas, clique no botão de curtir, inscreva-se para mais segredos dos bastidores e lembre-se, em Hollywood, os filmes mais engraçados muitas vezes escondem as verdades mais sombrias.